Boa noite, amigos. Mais uma terça-feira, mais um episódio do Dedilhas para você, 18 horas. E eu preciso que você siga o nosso canal, ative as publicações. Se você curtir esse vídeo e mandar para os seus amigos, também eu agradeço muito. Mais uma vez, a gente tem mais um pedaço da distribuição automotiva brasileira aqui, contando um pouco da história, né, de cada grupo, de cada concessionária. E hoje eu estou aqui com o neto da Austin Group, do grupo Austin, né? Ele é administrador de empresas, ele trabalhou já em agência de publicidade, ele está como diretor do Austin Group. Ele vai contar uma história, porque além de herdeiro, ele é sucessor, né? Ele está há 2 anos já. Neto, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Caporal. Obrigado pelo convite, pelo espaço aqui, para contar um pouco mais da história do grupo. Como você falou, né, tô nessa posição de diretoria realmente há 2 anos, mas já entrei na Austin em 2016. Em 2016, quantos anos você tinha? Tinha 25 para 26 anos ali. Ah, tá, já tinha se formado. Já tinha me formado em administração de empresas, né, pelo INSPER. E aí contando um pouco aí não só da minha trajetória, mas da história aí da Austin. Conta, né, um pouquinho. Como você comentou, né, é uma empresa familiar. E eu acho que antes de contar da Austin, eu acho legal também contar um pouco de como que a gente teve essa possibilidade de comprar a Austin em 2001. Né, a família ela prosperou com uma empresa que meus avós, junto com meu pai, criaram, que é a Catálogos Hiroshima. Até hoje existe, então é uma empresa de mais de 40 anos, que é uma empresa que vende através das revendedoras, né? Então, muito, muito conhecida aqueles catálogos com vários produtos. De cupom desconto? Não, são aqueles catálogos, por exemplo, de Natura, Avon, que tem vários produtos cosméticos. Então, a gente tem o próprio catálogo, que chama Hiroshima. Hoje a gente tem mais de 300 mil revendedoras espalhadas aí pelo Brasil, mais de 5 mil produtos nos catálogos. Conta essa história direito. Como é que surgiu o catálogo Hiroshima? Meus avós, eles começavam... Eles vieram do Japão? Meu avô veio com 3 anos pro Japão. Do Japão. Do Japão. E aí, enfim, teve uma infância super difícil, né? No interior de São Paulo ou no interior de São Paulo. Porque normalmente ia pro interior para trabalhar na lavoura, né? Exatamente. E... não teve oportunidade para estudar, né? O pai, ele não acreditava nos estudos, e meu avô sempre acreditou nos estudos. E aí eles começaram em Hiroshima comprando produtos na 25 de março e catalogando isso para revender para pessoas do bairro, amigos. Catalogando assim, tinha uma gráfica. Porque naquela época ia ter o quê? Ele imprimia em algum lugar, não é isso? O catálogo? Exatamente. Não existia cortava internet, tudo. Não existia nada disso, não. Cortava tudo na mão. Cortava o quê? As fotos dos produtos, tudo na mão. Colava num livro, álbum ali, num livro, para justamente revender ali para as pessoas próximas, para os vizinhos. E aí isso começou a ganhar uma proporção, né? Isso a gente falando há mais de 40 anos atrás. Né? Tá, década de 70, 80. E meus avós até já tinham uma certa idade ali, eles já estavam com 40 para 50 anos ali, né? Eles não demoraram até engrenar. E meu pai, ele já estava estudando também, já tinha se formado, na verdade, na faculdade, e começou a ajudar os meus avós nisso. Então, meu pai está desde o dia 0 ajudando os meus avós. Isso no interior de São Paulo ainda ou já estava Não, já em São Paulo. Já morava em São Paulo? Já em São Paulo. Justamente porque eles acabavam vindo muito na 25 de março. 25 de março. E aí hoje a gente chega, né, com essa força gigantesca de mais de 300 mil revendedoras. E as revendedoras fazem o quê? A gente tem os catálogos e aí elas oferecem de porta em porta, porque a gente acaba tendo uma capilaridade, por exemplo, no Nordeste, no Norte, no Centro, que a logística hoje no Brasil é muito difícil. Então, por isso que até hoje... mas mesmo com a internet funciona, elas vão como? Elas demonstram como? Elas vão com o livrinho lá? Com os livrinhos, fazem os pedidos pra gente
a gente manda esses pedidos até os distribuidores parceiros já, que a gente já tem Sim. em cada uma das regiões. Eles entregam para E aí- elas, para os representantes, elas vão de porta em porta entregando e tirando mais pedidos. Exatamente, É isso? exatamente. Oh, que legal! E são mais de 5 mil produtos nos catálogos, Que tipo de produto? desde vestuário até cosméticos. Parte disso é produção própria, então a gente tem uma confecção, a gente tem uma fábrica de cosméticos, e aí a gente acaba tendo um ticket médio mais baixo, né? Então a gente atinge a classe C, E D. B. CB, tá. E a internet não é concorrente? Isso é super interessante, porque durante a pandemia, né, as E como é que foi, revendedoras então? Exato. não conseguiam vender os seus produtos para os clientes finais. A gente começou a fazer a divulgação de e-commerce, enfim. Só que, como a nossa força sempre foram as revendedoras, a gente hoje, até pós-pandemia, a gente tira um pouco o pé para focar nas revendedoras, porque senão a gente acaba criando uma competição com o nosso, realmente, o pessoal que compra da gente, né? Que são as revendedoras. Então, essa é uma estratégia que até hoje a gente ainda está tentando se adequar. É um desafio. Mas ela não pode ir lá Pós-pandemia. com... Vai, estou inventando aqui, né? Ela vai lá com o tablet e apresenta no tablet tudo, por exemplo, sei lá, não pode ser um negócio desse. Ou o pessoal prefere ainda pegar o livrinho, Prefere. pegar o livrinho e ficar olhando. A gente... Porque assim, o mecanismo que eu conheço, eu não sei se é igual, quando eu morava nos Estados Unidos, eles deixavam os catálogos lá. Então você ficava com o livro, você recebia o livrinho todo mês. Aham. E aí você ficava folheando aquilo, né? Sei lá, assistindo televisão, sem fazer nada. Ficava folheando. Aí se despertava o desejo da compra. Sim. Né? É assim ainda? Então ela deixa o livrinho lá ou ela fica... Como é que funciona? Isso depende de revendedora para revendedora, né? Ah. Mas nessa parte digital a gente também caminhou durante esses anos, principalmente na pandemia. Não tinha jeito. Então, né? além do catálogo físico, a gente tem um catálogo digital, Eletrônico. virtual, tudo isso disponibilizado no site, mas a gente vê que as revendedoras preferem muito o físico. Muito, muito, muito. Então a gente tem um canal direto, WhatsApp, tudo isso, aplicativo, clube de fidelidade, tudo, mas a preferência delas ainda é o físico. Isso é impressionante, Que assim, loucura isso surpreende. Então essa estratégia assim, de venda depende muito de revendedora para revendedora. E as né? Com revendedoras são certeza. representantes autônomos. São autônomas. Então, muitas vezes, elas já têm a fonte principal de renda, e aí os catálogos servem como uma fonte extra de renda, né? Então, a gente até fica bastante feliz de certa forma, contribuir de uma forma, né, quase social para essas revendedoras. E muitas delas têm não só o catálogo da Hiroshima, como de outras empresas, né, que também tem esse método de venda. Então, esse foi um negócio assim que a Onde família... é mais forte? Onde é mais forte? Nordeste, Norte? No Aqui? Nordeste. No Nordeste. No Nordeste. É o mais forte. Ainda é mais forte Que lá. legal isso. Mas a gente tem espalhado pelo O Brasil Brasil. inteiro. E aí a Hiroshima foi o que possibilitou que a família ela prosperasse, né? Então essa foi a primeira empresa da família. Logo em seguida veio a Patrimônio Incorporadora, que também até hoje empreende alguns edifícios. Hoje, por exemplo, a gente está com um em construção em São Paulo, ali no Brooklyn, e acabou de entregar esse ano mais 2 empreendimentos também em São Paulo. Né? Então a Patrimônio ela começou com empreendimentos ali na classe C, mas hoje já está entregando apartamento até para o público A. Então ela também tá diversificando e aí espalhados aí pelos estados do Brasil. Então, E aí como chegou para vender carro? Exatamente. Como a Hiroshima, né, o centro de distribuição da Hiroshima, ele é no Tatuapé. Então a família, de certa forma, isso lá atrás, né? Isso a gente comprou a Austin em 2001. Certo. Então nessa fase a Hiroshima dava um destaque para a família na parte de gestão, né? Então as pessoas ali na vizinhança conheciam a família por conta da Hiroshima. E aí veio essa oportunidade. Leste, né? Exatamente. E aí o pessoal, em São Paulo é bem assim, né?
algumas zonas, principalmente a Zona Leste, o pessoal se conhece muito, Sim, convive tudo lá dentro, é bairrista. Bairrista. Não é? Exatamente. É bem exatamente. assim. E aí tem associação Não. de bairro, tem não sei o que, a pessoa convive. Exatamente. Né? Se até hoje, né, a gente diz que o pessoal da Zona Leste é bairrista, imagina há 40 anos atrás, né? Então, de fato, o pessoal da Zona Leste consome na Zona Leste, vive na Zona Leste, né? Vai no shopping da Zona Leste, enfim. Que Por legal. isso que a Zona Leste ela cresceu muito nos últimos anos também. Então, surgiu essa possibilidade em 2001, e aí a gente faz a aquisição da primeira Austin, né, BMW, na Zona Leste de São Paulo, do Chico Longo, né, que ainda é da Via Itália, da parte da Ferrari, Isso. Lamborghini, etc. E Ele tinha bandeira. já chamava Austin, Já chamava Austin. inclusive, não sei se você sabe, né, Cabral, mas Austin é leste em alemão, justamente porque a Zona primeira, primeira que concessionária legal. era BMW, né, uma marca alemã na Zona Leste. Só que Austin é tão forte, né, era tão forte que 2008, 2010, que a gente teve expansão para outras regiões ali de São Paulo, a gente optou por manter o nome porque a gente considerava que era um nome muito forte, né? Então hoje a Austin tem mais de 12 unidades, né? 12 unidades espalhadas aí por São Paulo, São José dos Campos e Santos. E aí hoje a gente tá mais no segmento premium, né? Então como a gente começou com BMW, a gente hoje tem 4 concessionárias BMW, a Jaguar Land Rover, Jeep, Ram, a BMW Motos, Motorrad e Triumph, que é motos também, e aí agora BYD. Mas eu quero saber do Neto. Certo. O Neto podia ter ido trabalhar no Catálogos Hiroshima, na incorporadora patrimonial, mas resolveu ir trabalhar com automóvel. Com automóvel. Porque você tem irmãos? Tenho uma irmã, só que ela mora... Eu entrei na Austin há 8 anos e ela há 8 anos mora fora do Brasil. Então, e ela não tem perspectiva para voltar. Ela foi pela BRF, Sadi Perdigão, né, para Tóquio, ficou em Tóquio 5 anos, e aí em Tóquio conheceu o atual marido, né, casou, e aí ele trabalha em rede de hotéis, e aí ele acaba sendo transferido de pra tempos em países. tempos. E aí ele é argentino, né, que se conheceram em Tóquio, e então eles já passaram por Hong Kong, Tianjin, que fica na China, e agora estão em Bali. Então agora eles estão há um tempo em Bali. Então essa parte aí de irmã trabalhar na empresa, realmente não existe essa possibilidade. Como eu comentei, é uma empresa familiar, então, né, existem meus primos também, só que um deles está na Hiroshima, né, já há bastante tempo. Já há bastante mais tempo. Velho. Ele é 10 anos mais velho do que eu, então já está... Aí você tem outro primo na Patrimonial, ou não? Não temos. Na Patrimônio hoje não tem ninguém na família. E pretendo, de fato, em algum momento estar ajudando meu pai também nesse negócio. É um negócio... Teu pai hoje é presente na gestão. Meu pai é 100% presente na gestão. Hoje ele todo o grupo. Hoje ele preside a cadeira da Hiroshima, mas também da holding. A holding é composta por essas 3 empresas, a Hiroshima, a Patrimônio e a Austin. Okay. Então, a Patrimônio tem um diretor-presidente lá, e na Austin estou eu ali nessa função, nessa primeira posição, fazendo essa troca diária com ele. Mas todos os dias ele vai nessas 3 empresas. Assim, E é tudo perto? É tudo perto. Na verdade, a holding... A Hiroshima e a Patrimônio ficam no mesmo local, okay. né? Ou melhor, a Patrimônio está dentro do centro de distribuição da Hiroshima, e aí a Austin, como está nossa matriz, ela está na Zona Leste, meu pai sempre acaba indo para lá. Legal. E então entrei, e é interessante isso, né? Porque eu entrei justamente há 8 anos atrás, estava ali com os meus 25 para 26 anos, tinha tido passagem por outras empresas, né, pelo Itaú Unibanco, e aí depois, como eu gostava muito de marketing, eu fui trabalhar em agência de publicidade para ver ali como que era essa parte, e aí conversava com meu pai, né, e a percepção assim que eu tinha da Austin era de que estava uma empresa bastante redonda, assim, né? Porque tinha a ISO 9001, eu acompanhei todo esse crescimento da Austin, das novas marcas, das
das novas praças que a gente estava. Então eu imaginava, eu ficava até com receio de que não pudesse contribuir muito ali pro negócio. E aí, como eu estava ali na fase de sair da agência de publicidade, porque eu não estava mais vendo crescimento, não estava aprendendo mais tanto, meu pai sugeriu, fica um tempo na Austin, vai lá ver o que você acha. Porque nunca houve nenhuma pressão, nem da parte do meu pai, nem de ninguém da família para trabalhar. Justamente por isso que de 7 primos aí que a gente tem, só tô eu e mais um. O resto tá tudo tocando aí as suas profissões independentes. E aí ele falou, passa lá um tempo, vê o que você acha, se você gostar, enfim, se você tiver interesse, ok. E aí eu entrei com o intuito de fazer ali um job rotation, né, de rodar ali, praticamente um trainee dentro da Austin, de rodar as unidades. Então uma das primeiras áreas que eu entrei foi o pós-venda, porque eu nunca tinha, né, não conheço muito tecnicamente sobre carro, e a ideia ali na oficina era aprender um pouco mais sobre o carro e sobre o processo de pós-venda. E aí cada uma dessas passagens, né, eu dentro do pós-venda, eu fui na recepção de serviços, entendi ali como que funcionava a pontadoria, fui na parte da funilaria e pintura, como que monta, como que faz a tinta do carro, passei por tudo, na área de lavagem, de polimento, né? E aí fui aprendendo. E aí a ideia era justamente eu passar pelas outras áreas da empresa também, né? Então, que são mini empresas, né? Mini empresas. Total. E aí o interessante foi que logo na minha experiência ali no pós-venda, eu já comecei a ver algumas oportunidades de melhorias, né? No processo. E o pessoal te recebeu bem? Super bem, super foi bem. Tranquilo. Super bem. Não veio aqui o filho do dono me fiscalizar? Não. E eles gostaram, assim, porque eu botei a mão na massa. Entrei. E eu lembro da gente finalizando uma X1 para entregar na sexta-feira, porque o cliente ele queria retirar o carro na sexta-feira, e a gente ali lavando, fazendo os últimos detalhes do carro, eu junto ali, né? Então, realmente, o pessoal gostou por isso, porque por mais que eu fosse o filho do dono, eu estava ali junto com eles, né? Buscando a melhoria para eles também, né? E desde então, esse vem sendo um pouco o meu foco ali, né, na empresa. E aí você passou pelas outras áreas também? Passei. E aí, pela minha proximidade com o marketing, foi a minha segunda área, né? E ali a minha ideia era ter ficado 3 meses só também. E acabei ficando 1 ano e meio. No marketing. E aí, reestruturando, repensando as estratégias, né? Que a gente reposicionando a marca da Austin também. E aí muitas mudanças ali aconteceram. Então até então o diretor que estava na Austin saiu da Austin, né? A gente optou por encerrar ali e fazer uma nova estratégia. E ali que eu começo a mergulhar um pouco mais, de fato, no negócio. Né? Na área de vendas também. De novos e usados. E ali não pude finalizar esse job rotation da forma que eu pensava, né? De forma mais calma, com um tempo. Então, por conta das mudanças aí de gestão, comecei a assumir algumas outras áreas e aí fui estruturando a Austin. Então, a gente hoje está com um time de diretoria relativamente novo, né, com menos de 5 anos para menos de empresa. E como eu falei, assim, o meu foco ali dentro sempre é melhoria contínua, assim, né? O que a gente consegue melhorar um pouquinho a cada dia, de que forma que eu ali... Porque, basicamente, eu sou um facilitador, né? Eu não tenho a experiência que eles têm, eu quero aprender com eles e quero facilitar para eles o trabalho deles, né? Então, a gente tem tanto o gerente geral de pós-venda, o Flávio Oliveira, o novo gerente geral comercial, que é o Adriano, que a gente está fazendo aqui evento hoje. Tem mais de 20 anos de experiência. E quando você chega numa área comercial, você vai pegar um departamento muito sensível, que é o departamento de usados, né? Total. Não é sensível? Excelente, muito sensível. Que ele tem algumas nuances, vamos dizer assim, alguns lados meio de informalidade, Exato. Outros de falta, às vezes, de controle, como deveria ser. Exato. Como é que foi a sua... Assim, você chegou lá, olhou e falou assim, conta pra mim. Tá, Caporal, acho que quando a gente fala de grupo familiar, né, e crescendo, né, se estruturando,
É óbvio, assim, que nessa parte, assim, de seminovos tem muita oportunidade, né? Tem muita... se a gente não fizer seguir o processo, a gente realmente pode se perder, né? E quanto mais o grupo cresce, mais processos a gente precisa implementar. Então... E o pessoal de pós-vendas, por exemplo, eles gostam de processo. Total. A própria montadora fornece, né, o caminho para todos, para as áreas de garantia, Exato. Até para o atendimento final do cliente, etc. Na área de usados, a montadora interfere pouco. Pouquíssimo. Quase nada. E aí fica meio solto, não fica? Você não acha? Porque eu não sei se você percebeu isso, porque é legal ver alguém que chega de fora para olhar e falar assim, não, aqui está tudo arrumadinho, está funcionando. Chego aqui também na área de vendas, tem isso, no 0 quilômetro, tem que fazer mais ou menos assim. E usado não. Né? Exatamente. Não tem. Como assim não tem? Exatamente isso. Pós-venda é isso, né? Precisa ter o processo. Claro. Né? Porque se a gente não tiver o processo, a gente, em algum momento ali, vai ter algum problema, né? Então, se a gente realmente não cuidar do processo, não vejo que tenha um muito longo prazo, né? A gente vai ficar limitado. Mas de qualquer maneira, em todas as áreas, se você pensar assim, né? Exato. Porque precisa, de alguma forma. Você cresceu para outras marcas e outras praças. Para crescer, precisa de processo. É isso. E aí a gente crescendo bem, né? E aí agora, principalmente com BYD, que é uma marca de volume, né? Que está entrando no mercado que está pegando muito carros de troca, né? Com altos investimentos. Entra muito carro na troca. Exato. Né? Tem muita oportunidade. Né? Então é a gente saber trabalhar essas oportunidades. Então a gente vem, não te digo, Capro, que a gente está 100% ainda nisso. Vejo que tem ainda oportunidade de melhoria para a gente ir amarrando todos esses processos, mas o trabalho, enfim, que autoavaliar possibilita para nós, né? Isso que eu vejo é fundamental para o sucesso do negócio. Porque hoje não se faz mais a margem do zero. Né? O seminovo, ele E cada vez menos, assim, porque vai ter mais concorrência. Estava comentando aqui antes, né? Você vai ter mais concorrência para um mercado limitado. Não vou dizer que não vai crescer, mas ele é limitado. Porque, eu não sei se você sabe, mas em 2012, 2013, a gente vendeu 3,6 milhões aqui de novos, né? E todo mundo dizia que a gente ia chegar a 5 milhões. Né? Ia chegar a 5 milhões, a capacidade produtiva do Brasil dá para aguentar os 5 milhões, e não sei o quê, só falava em 5 milhões. E hoje a gente está na metade disso. Exato. Né? A gente regrediu e está em 2,5. E anda meio de lado. Né? Assim, o crescimento é pífio. Sim, a gente vê o que está acontecendo no Brasil, etc. O dólar subindo mais. Quer dizer, as coisas não estão muito fáceis. Né? Então, assim, o desafio é muito grande. Então, as áreas que oferecem oportunidade, o pós-vendas, ele oferece uma grande oportunidade, mas ele é limitado, né? Sim. Porque você vai ter quantidade de buyers, quantidade de mecânicos, estoque de horas disponíveis, quantas horas você vai poder trabalhar e entregar. Produtivas, exato. Então, você não tem muito... o crescimento é limitado. E sobrou usados, né? Sim. Porque usados é mais ou menos, entre aspas, livre. Né? Você pode comprar quantos usados você quiser e vender quantos usados você quiser. Sim. E você recebe hoje, você está com marcas premium... Então, o negócio é troca, porque assim, sempre vai ter alguém que tem um carro para dar na troca ali. Né? Você não tem carro de entrada, né, popular, não existe isso no teu negócio praticamente. Vamos dizer que possa até ter algum ou outro, mas normalmente não é assim. Exato. E como é que você vê isso? Não, um dado super interessante que a gente estava discutindo hoje aqui na convenção de vendas. Das nossas BMWs que a gente vendeu, do que a gente captou, 80% é BMW. Que legal. Sabe? Então, e aí o nosso desafio, né, de vendas é como que a gente atrai novos clientes, né, das outras marcas. Porque é legal a gente reter o cliente, vender um segundo carro, né, da mesma marca para ele. Mas como que a gente consegue atrair novos clientes, né? E aí, Capro, acho que você mais do que eu sabe o quanto que o mercado de seminovos é muito maior que o de zero, né? Aqui no Brasil, quase 5 vezes. Exatamente. Então a gente tem uma oportunidade muito grande, né? E a gente está realmente dando maior foco
durante esses últimos 2 anos nessa parte de usados, porque a gente vê que tem uma oportunidade muito grande. A principal marca sua é BMW hoje? Hoje é BMW justamente porque a gente tem 4 unidades da BMW, né? Então a gente tem 2 em São Paulo, e aí São Paulo é o maior mercado, São José dos Campos e Santos, né? No ano passado a gente fechou em 2º lugar de BMW no Brasil. Que legal. Então a gente tem uma relevância grande ali para dentro da montadora. E o grupo hoje não é só revenda de veículos, na área de veículos, né? Você tem locadora. Isso. O que mais? E aí, durante essa trajetória, justamente da minha ali dentro da Ossen, tanto eu quanto o meu pai, a gente tem um lado conservador, né, de uma empresa familiar, da cultura japonesa também, mas a gente é muito aberto à inovação, né? Até ambíguo isso, né? Mas usando como exemplo, então, em 2020 a gente abre a nossa locadora, né? Justamente observando o mercado, né? A gente sabe que cada vez mais os clientes eles querem... Mas locadora de veículo premium? De veículo premium. BMW. Basicamente. Não só BMW, a gente, por incrível que pareça, a gente tem uma clientela grande de Audi, de Volvo, Porsche também. Então, mas a locadora é separada da concessionária? Conta pra mim como é que completamente separada. Tem um prédio à parte, uma loja à parte? Exatamente, uma loja à parte, equipe à parte, mas na Zona Leste? à parte, na Zona Leste também. Na Zona Leste. Na Zona Leste. Só tem uma filial? Só tem uma filial, um showroom único. Da locadora. Isso. E obviamente a gente já está estudando como que a gente expande isso. E só tem carro premium? Só carro premium. Esse é o nosso segmento. Esse é o nosso segmento, porque a gente sabe que competir com as grandes, né? Então, uma Localiza, uma Movida, é muito difícil porque muitas vezes essas outras marcas, né? Eles compram em lotes muito grandes, então eles conseguem negociar um desconto muito maior que a gente que está comprando 1, 2, 3. E como é que é a Osten bater na porta da Audi para comprar carro zero? Então a gente tem parceria sempre com grupos de revenda, né? Outros grupos concessionários. Então hoje... Você não compra direto da Audi, você compra da concessionária. Exatamente. A gente tem que ser parceiro sempre de alguma concessionária. Claro. Né? Então hoje, por exemplo, né, usando como exemplo, a gente tem um ótimo relacionamento lá com eles, a Bexp acaba sendo nosso parceiro Gustavo na parte aí de Audi e Porsche também. Né? E tem... impressionante como tem aumentado. Então a nossa locadora que surgiu em 2020, o nosso foco maior é longo prazo. Né? Então a gente até comenta que o nosso objetivo é com que o cliente ele sinta que ele está comprando um carro, como se o carro fosse dele. Mas então você foi de assinatura. Assinatura. 12, 24, de 36 carro zero. De carro zero. Não usado. Não, usado quando surge uma oportunidade, é um carro, né? Segundo dono, assim... Exatamente, o carro tá quase zero. Quer dizer, exatamente. Então a gente consegue... E isso aconteceu muito na pandemia, de fato. A gente não tinha tanto carro zero. E também tinha alguns clientes que eles não conseguiram, não quiseram manter o contrato inteiro, e aí a gente acabou... pegando carros muito novos, né? Então, e essas modalidades novas? Tipo assim, vocês têm que fazer parceria com a Bexp, tem um Porsche para alugar. Exato. Certo? Dá para alugar um Porsche em 4 pessoas? Dá. Vocês estão fazendo isso já? A gente está fazendo isso. Porque, né, vou alugar um Porsche, mas eu quero andar um final de semana por mês, vamos supor assim. O que a gente chama de locação compartilhada. Isso. Né? A gente já tem esse serviço, porque a gente não entende que não dificulta muito o processo que a gente já tem atualmente, mas a gente quer tentar digitalizar esse processo para que seja muito mais fácil para os proprietários ali, né, para o pessoal que está alocando o carro, fazer isso. Mas, por exemplo, a compra compartilhada é também um nicho que a gente vê com facilidade, que a gente conseguiria atuar. Como é que é a compra compartilhada? Compra em 4, por Exatamente. exemplo, e cada um usa... Em vez de alugar, comprou. Exatamente. Só que nos Estados Unidos é muito comum um barco, assim, né? Você consegue fazer com muito barco. Sim. Ou clube de barco. Então você tem direito, todo final de semana, uma lancha de tantos pés, de acordo com quanto você paga de mensalidade. E o barco fica pronto. Eu fazia parte de clube lá, quando morava lá. E era uma delícia, porque chegava o barco limpo, abastecido, pronto para subir, andar. Se eu quisesse ainda botar bebida, comida, ele colocava para mim. Chegava, saía, voltava, tinha trabalho de estacionar.
Só isso. Estacionava, ele lavava o barco inteiro, Isso. etc. Não tinha que preocupar com nada. É isso. Né? Porque a coisa mais chata quando você tem barco é a manutenção. Exato. É você ter que lavar, você tem que ter sempre um marinheiro, alguém. Exato. Fazer Equipe, exato. a equipe e botar na água, tira da água, Sim. muitas vezes fica no porto seco, né? Sim. Então, era uma delícia. E para carro dá para fazer igual, né? Principalmente carro premium, né? Exatamente essa ideia, assim, porque a gente vê essa mudança, né? Não digo mudança, assim, mas eu acho que cada vez mais vão tendo novos adeptos, né, dessas novas modalidades, né? Então a gente vê que a locação 2020 está crescendo, cada vez mais as pessoas estão abertas a entender como que funciona. É um novo tipo de uso para o carro, né? Porque as pessoas hoje, né, esse nicho assim, de pessoas que está aberta a isso, eles não têm mais a necessidade de ter o carro, né, de ter a propriedade do bem, e sim o uso, né, usufruir o que o carro ele traz, né, a questão de status, a questão de conforto, tecnologia, enfim. Mas eu dirigi muitas fora vezes, que... quero ir para Campos, quem estava falando aqui, quero ir de Porsche para Campos no final de semana, eu vou lá, reservo, Exato. vou, né, ou na minha cota, ou no meu aluguel, ou sei lá o que, e vou embora e pronto. Exato, então... Passeio. Como o nosso diferencial da nossa locadora, né, chama Austin Go, é o atendimento, né, customizado, Como é que próximo. É rápido a coisa? Como é que funciona? É rápido. O nosso atendimento ele tem que ser rápido, assim. A assistência tem que ser rápida, porque esse tem que ser o nosso diferencial. Sim. Entendeu? A gente não quer brigar pelo preço em si, né? O preço é muito difícil, muitas vezes, a gente competir. Até porque a gente vê que, por exemplo, a Audi ela tem, né, a locadora dela. A locadora da montadora. Isso. Então, como que a gente vai competir muitas vezes com o preço da locadora, né? Então, a gente tem que se diferenciar pelo atendimento. Então, a gente preza muito por isso. E a gente tem vários clientes que acabam migrando dessas outras locadoras para o nosso, muitas vezes pagando um valorzinho um pouco maior, mas justamente pelo atendimento. E aí eles renovam, né? A gente vê muito isso. Eles trocando, né? Eles dando um upgrade no carro. Então eles, sei lá, cliente que tinha uma X3 30, aí ele muda para uma X3 M40, sabe? Então a gente vê que tem o próprio pessoal, eles vão crescendo e a maioria desses na carros locação. É blindado ou não? Já que você Não, minoria é blindado. Sério? Minoria. Por incrível que pareça, a minoria Você está em São Paulo. blindado. Zona Leste é um bairro à parte, né? Já estava falando disso, né? Sim. Né? Mas... É quase um outro país. Outro país dentro de São Paulo. Exato. Mas mesmo assim, hoje tem uma demanda por carro blindado, principalmente premium, muito grande, né? Sim. Eu estava falando com um amigo ontem que estava com o Tesla, o Y blindado, ele falou assim, tá uma carroça, tá ruim, não tá legal, né? Assim, então, é complicado, né? Assim, para a locadora, muitas vezes o carro blindado dá muito mais manutenção. Exato. Principalmente carro premium, né? Porque a formação do preço, né, da locação, você tem que considerar tudo isso. Exato. Qual que é o tempo de contrato, quanto que vai ser a desvalorização ao final desse contrato, né? Enfim, para você estimar ali qual que vai ser a parcela. E aí, e esse acaba sendo, na verdade, um dos benefícios, um dos diferenciais da locação. Que o cliente que está alocando, ele não precisa se preocupar com a desvalorização. Nada, exato. Nem com a depreciação, nem com a manutenção. Exatamente. Então, esse, de fato, tem que ser ali um diferencial para a gente. Mas eu, de certa forma, brinco ali com o pessoal nas nossas lojas, né? Pô, a gente tá vendendo carros acima de 300 mil, né? Quando a gente fala de BMW, Jaguar, Land Rover, enfim. A gente tem que blindar mais. Não é possível, a gente tem que melhorar isso, sabe? A gente acompanha os números, a gente sabe que tem potencial. Só para você ter uma ideia, Caporal, 33% ali, 1/3 de todos os carros que a gente vendeu no ano passado foram blindados. Não por vocês, muitas vezes. Não Exatamente. Mas vocês têm os parceiros, certo? A gente tem os parceiros. Todo mundo tem. Exato. E tem o homologado da marca BMW, por exemplo? Quem é homologado? Tem... A SBR, eu acho que atualmente só é SBR. SBR, tá. E tinha uma época que vinha BMW e até Mercedes teve blindado de fábrica. Protection. Exato. Eu ouvi que devem voltar com alguma coisa ou outra, né? E não só BMW, mas Jaguar Land Rover também com essas iniciativas. Que eu acho que acaba muitas vezes dando mais a segurança pro cliente, né? E aí você não tem um departamento de blindagem na concessionária? Assim, alguém que só cuide disso ou cuide de acessórios, vende a blindagem também? Aí é o nosso departamento de F&I. O F&I vende acessórios, produtos financeiros. Tudo. Eles têm que acompanhar blindagem. tudo.
exatamente. Tudo. Despachante, acessórios, BSI, né? Enfim, o pacote de manutenção estendido, garantia estendida, tudo isso ali. que teoricamente agrega na venda, esse departamento ele tem que ir controlando ali e vendo quais... Vou perguntar para você qual é o processo, porque semana passada, e vai ser um episódio aqui do The Dealers, eu estava com o Daniel Brandão, que foi um dos precursores do F&I no Brasil. A gente contou toda a história do F&I e tal. E aí tem vários, vamos dizer assim, tipos operacionais, processos diferentes de vender o acessório, o F&I, sei lá, o Financial Insurance, né? O teu vendedor passa para o departamento de F&I o cliente depois de vender o carro, ou o departamento de F&I já vai junto com o vendedor criando lá toda a experiência, montando o carro que o cliente quer já com a garantia ou não, com a blindagem ou não? Como é que funciona? Hoje o vendedor ele passa para o departamento de F&I. Né? E aí a gente depois que vendeu o carro. Depois que vendeu o carro. A gente quer garantir que 100% das nossas vendas ali tiveram o ok do departamento de F&I. Tipo, passou por aqui... mesmo porque eu estava brincando com o Daniel que se não tiver o carro, não tem F&I. Exatamente. Certo? Precisa vender o carro primeiro, certo? Senão eu não consigo agregar nada a ele. Exatamente. Mas a gente sabe que dependendo das marcas, esse método do F&I mais próximo, ali no showroom, isso é diferente, isso tem mais oportunidade, gera mais resultado. Depende assim, nos Estados Unidos tem um modelo, exatamente. Na Europa tem outro, e no Brasil tem mix de tudo. Exato. Mas eu acho que tem que achar, eu não acredito numa verdade absoluta, né? Tem que achar o caminho que é ideal para você no momento que você está vivendo hoje. Exato. Tem um momento X, às vezes para a marca, né? Exato, exatamente sei lá, eu estou vendendo hoje BYD, eu quero fazer um upgrade de wallbox para o meu cliente. Eu tenho que estar lá no departamento, alguém pronto para vender wallbox para aquele carro, para cada carro talvez precise de um carregador diferente, né? Exato. E aí eu tenho esse momento. Mesmo na BMW hoje tem o wallbox, né, para vender da BMW, inclusive. Sim, exato. Que é como se fosse de fato um acessório. Um acessório. Um acessório. Exato. Mas é exatamente isso que a gente está avaliando. Qual que é o melhor formato para cada loja, para cada unidade, marca que a gente tem. Né? Que legal. Porque a gente imagina que vai ter diferença. Né? E muitas vezes vai ter diferença pela região que a gente está. E vocês têm um call center que liga para o cliente depois? Tipo assim, porque, por exemplo, se você pegar... Eu trabalhei com a F&I há muito tempo. Se você pegar a companhia de seguro hoje, que atende a marca e as concessionárias, o índice de fechamento dela é muito maior no dia seguinte no call center do que dentro da concessionária, que é um absurdo. Né? Porque o cara da concessionária muitas vezes não ofereceu, o vendedor não ofereceu, ou passou batido, sei lá o quê. Sim. Né? Então, no dia seguinte, o resgate daquilo ali para oferecer um serviço, e às vezes o carro ainda nem saiu da concessionária, né? Mas caiu já no call center e a pessoa ligou e conseguiu vender alguma coisa para aquele cliente, né? Hoje a gente não tem. Porque você tem várias marcas, né? Sim. Você podia ter uns call centers centralizados. Eu já estou pensando no catálogo no Chile. Eu tinha um catálogo de produtos de F&I ali. Exato. Alguém tinha que trabalhar aquele cliente, pô. Não, exato. Né? Eu acho que é uma oportunidade. Eu já vou até pensar nisso, porque pós-atendimento, de fato, a gente não tem. A gente acaba tendo o BDC, né? Que só que é o atendimento pré, né? Venda. Mas esse pós-venda é interessante, ainda mais porque entrando já nas outras empresas que a gente tem na Austin, a gente tem uma corretora de seguros, né, cativa, porque muitos grupos têm, porque a gente já tem a oportunidade ali, né, de vender o auto, e aí chama o Austin Seguros. Fica dentro do departamento de F&I, ou não? Não, é a parte, porque a nossa corretora hoje não atende somente o seguro alto, assim, a gente já está oferecendo tudo. Então, muitas vezes a gente faz o relacionamento com o cliente, que muitos dos nossos clientes são empresários, né, tem empresas, são diretores de alguma empresa, e aí a gente até oferece outros produtos para eles. Né? Benefícios, inclusive, para os colaboradores, para as empresas, né, seguro para a empresa, a gente realmente entende qual que é a necessidade ali e de que forma que a gente consegue... Funciona dentro da concessionária ou fora da concessionária? A nossa corretora está dentro de uma das unidades, mas aí é gestão, né, um gerente separado à parte, equipe tudo à parte, e a equipe ela fica rodando as lojas. Né? E aí, obviamente, o departamento de F&I, eles também precisam rentabilizar e precisam gerar mais negócio para a nossa corretora.
Tá, e o Referai vende o seguro alto também. Sim, também. Ele é comercializado através da corretora, de certa forma. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E o que mais? E aí a outra empresa que faz parte da Austin Group, né, a quarta empresa, né, então a gente já passou pela que a gente está chamando de Austin Motors, que são as concessionárias, a Austin Go, que é a locadora, a Austin Seguros, que é a corretora de seguros, e aí a gente tem o filho menor ali, o mais recente, que é a Austin Move, que é uma aceleradora de startups. Essa aceleradora de startups, eu não estou no dia a dia, né? A gente tem uma pessoa encabeçando, que é o Fabiano Nagamatsu, e aí ele lida diretamente com o meu pai na aceleradora. Mas por carregar o nome da Austin, obviamente eu tenho reuniões periódicas com ele para entender. Mas a aceleradora como acelera que startups? Como assim? De qualquer ramo? Então, aí que entra justamente Como é que eu escolho quem eu vou acelerar? Exatamente aí que entra a ambiguidade que eu falei, né? A gente é conservador de certa forma, mas a gente está atento a essas oportunidades e a gente investe nisso. Então, esse é um exemplo de empreendedorismo, sabe, do meu pai. Quando ele estava para abrir a aceleradora de startups, eu perguntei para ele, eu falei, mas por que a gente... Por que... Ele falou, o mercado, ele está mudando muito ágil, né? Seja com a inteligência artificial, com blockchain, né? Lá atrás falava muito de cripto, enfim. Ele falou, tá muito ágil isso. Se a gente não acompanhar isso, de certa forma a gente vai ficar para trás. E é muito legal isso, né? Uma maneira de ele se manter atualizado. Quantos anos tem teu pai? Total. Meu pai tem 65. 65. Já é velhinho, né? Se você vê ele, você não parece, não. Porque ele tem minha idade, né? Então tá novo. Não, mas não parece, não. Ele é uma maneira de ele se manter atualizado com o que está acontecendo no momento, né? Mas onde é que vocês buscam a startup? Como o Fabiano Nagamatsu, ele tem muita experiência já em startups, né? Já trabalhou no Sebrae, ele conhece muita gente já. Inclusive, ele era uma das pessoas, tinha uma banca que filtrava startups para ir para o Shark Tank. Então, e ele participava dessa banca. Que legal. Então, ele tem contato com muitas startups, fora a mentoria. Por alguns anos, ele já ganhou o Mentor Award, assim, das startups, por ser um dos melhores mentores, assim, do Brasil nessa parte de startups. Então, ele tem muito contato com isso e aí acaba vendo essas oportunidades. A gente não faz somente automotivo. Pelo contrário, sim. Hoje a gente não tem nenhuma no automotivo. Você pode dar um exemplo de algumas empresas que vocês... A gente atua muito em games, né? Inclusive criando algumas soluções, né, de blockchain, enfim. Um exemplo que eu acho que é bastante interessante. A gente fez uma joint venture em que a gente entrou para justamente acelerar e gerar mais oportunidades, que na época era Imo Invest, e aí a gente fez essa joint venture e virou Austin Invest. Então hoje a Austin Invest ela é uma das empreitadas aí da nossa aceleradora. Okay. Basicamente essa Austin Invest ela tem algumas frentes. Então são frentes, por exemplo, crowdfunding, né, de investimento. Então basicamente pega uma franquia, e aí tem Chili Beans, agora a gente entrou na franquia do Olivier, que tem ali pães, enfim, e aí a gente abre isso. Exemplo cap table da Startse, né, em que vários investidores podem entrar ali com um investimento super pequeno. Eu hoje, pessoa física, quero entrar no crowdfunding da Austin Invest. Exato. E aí vocês têm lá uma carteira um portfólio, de algumas empresas, eu escolho, quero aportar 100 mil aqui, 200 mil ali, 300 mil aqui, 500 ali, e assim vai, é assim? Na verdade, na maioria das vezes com uma entrada muito menor. Exemplo, a gente fechou agora uma startup que chama ESG Now, né? Até porque a ESG, né, ESG, está super em alta, e aí tem uma startup que trata... colhe todos os dados das empresas e traz numa única plataforma essa gestão de ESG, né, de sustentabilidade social, governança. E aí, por exemplo, eu, pessoa física, entrei lá com 5 mil.
Entendeu? Então eu tenho, obviamente, uma participaçãozinha ali da empresa e, né, quem sabe ela aí dando certo consegue. E aí o interessante é justamente isso, que a Austin investe, né? Ela entra junto com o pessoal dessas startups para ver de que forma que a gente consegue otimizar e gerar mais oportunidades, né? De que forma que a gente consegue contribuir para o crescimento delas. Aí você tem um time lá dentro que faz mentoria, exato, aconselhamento. Da Austin Move, exato. Exatamente Austin isso. Move, na Austin... Exatamente, porque a Austin investe, A Austin na verdade... Move é a startup. É, a aceleradora. Startup. E aí a Austin Invest é uma das... Na Austin Move você tem as dos pessoas lá para orientar. Exato. E Tem o fazer nosso parte time. do conselho da startup e tal. Exato. E aí a Austin investe não só em franquias, startups, né, que é o caso da ESG Now, mas também na parte imobiliária. Né? Então, isso de analisar, por exemplo, algum imóvel que tenha interesse ou possibilidade de valorização, também divide a porcentagem ali em mini investidores, em pequenos investidores que querem aportar. Fundo imobiliário. Exato. Então, esse é um dos exemplos assim que a gente tem, mas a gente já, como eu falei, investe mais em games, assim, então a gente e no tem total, quantos funcionários tem? Nós tem grupo inteira, né? A gente está com mais de 400 colaboradores. 400. Se juntar Diretos. patrimônio incorporadora... diretos, a gente vai para uns... Na incorporadora, por que isso? Né? Na incorporadora, diretos não é um número tão grande, quando se tem um empreendimento acaba contratando. E o catálogo Hiroshima, com quantos mais? Mais uns 300 colaboradores. Fora as 300 mil revendedoras autônomas. Exatamente. Que legal Exatamente. Isso, hein? Então a gente vem numa troca diária assim com meu pai, nessa parte de realmente aprender com ele e essa parte de gestão. O quê? Meu pai, para mim, admiro muito ele, porque o quanto que ele se esforçou e o legal, assim, né, é que ele acompanhou do dia zero até hoje, assim. Então ele viveu realmente muita dificuldade na infância dele, e aí viu, né, a empresa prosperar, a família prosperar, enfim. Meu pai, como eu falei, meu avô, né, na verdade, ele não teve oportunidade de estudar, mas queria que os filhos estudassem. Ele quis que os filhos estudassem. Então meu pai sempre repete isso, que meu avô falava, que muitas vezes só vai ter espaço para o melhor, para o número 1. Que o número 2 e o último é a mesma coisa. Por conta disso, né, são 4 filhos. Então, 3 irmãs e o meu pai. Meu pai é o mais novo. Eles conseguiram estudar no Colégio Bandeirantes, que é um dos melhores colégios aqui de São Paulo, por conta de bolsa. Porque eles participavam, eles eram atletas do Pinheiros, de natação. E aí lá eles... Né, meu avô não tinha... Agora você me deixou emocionado. Meu avô não tinha condição. Por quê? Teu pai tem a mesma idade que eu. Uhum. Eu nadava no Pinheiros. É mesmo? Eu estudei no Bandeirantes. Na mesma época que teu pai, com certeza. Com certeza. Então, eu nadei no Pinheiros dos meus 11, os 13 aos 15, 16, 17 anos. Que coincidência, Capra. Eu treinava, participei do Campeonato Brasileiro, participei de tudo. E estudei no Bandeirantes... Dos meus 13, eu fiz ginásio e colegial. Primeiro colegial, depois fui estudar nos Estados Unidos. Mas tudo no Bandeirantes também. Só. Olha, eu devo conhecer teu pai. Verdade. Com certeza a gente se cruzou. Não, com certeza. Porque não só meu pai, mas as 3 irmãs, né? E é tudo ali na escadinha, assim, né? E provavelmente ou as irmãs ou meu pai cruzaram. Porque ele nadava no Pinheiros. Exato. Eu também nadava. Você estudou Bandeirantes. Nós temos a mesma idade, então... Exato. Eu tenho 64, eu sou um ano mais novo, faço 65 ano que vem. Mas estava ali junto. Estava junto. Que legal, isso. Coincidência, né? Não, muito, assim. E aí meu avô foi visionário nisso, assim. Ele falou, através do esporte, tenho condição de colocar... Pai, então, vamos lá, estudou no Bandeirantes nessa época, então ele fazia ou exatas ou biológicas. E aí ele foi fazer o que depois? E aí ele se formou, ao mesmo tempo, na FGV, Getúlio Vargas, Administração de Empresas, e na Sanfran. Então, eu estudei na GV.
Olha só, que coincidência. Guarda aí para falar pro teu pai, meu número é 29121. Então, segundo semestre de 79, eu entrei na GV. Olha só. E aí ele se formou ao mesmo tempo no Largo São Francisco, né? Em Direito. Em Direito. Olha que legal, hein? E na GV também por bolsa, né? E meu avô sempre cobrava que eles fossem os melhores para manter a bolsa, né? Então, foi através dos estudos que, de fato, assim, né, essa visão que meu avô teve, né? Ele que não teve oportunidade de estudar, né? Exigir tanto dos filhos que estudassem, possibilitou que todos os filhos se formassem. Mas isso é uma coisa legal da geração do teu avô mesmo. Meu pai também, meu pai já trabalhava em concessionária. Então, meu pai trabalhou nas montadoras até 60, e de 60 a 96 em concessionárias no Brasil. E foi presidente do Grupo Mesma, que era o maior grupo de concessionárias na época, quando ele se aposentou. Mas meu pai não teve oportunidade de estudar. Meu avô morreu com 50 anos, meu pai tinha 5 irmãs. Né? Ele era o único homem. Então ele teve que voltar para casa. Voltou para casa da avó, da minha avó, né, para poder sustentar as irmãs, então tinha que trabalhar. Né? Então trabalhou a vida inteira e tal. E o sonho do meu pai é que eu fizesse GV. Olha só. Então a minha vida foi direcionada para fazer Getúlio Vargas, para estudar, para não sei o quê, porque a pressão era muito grande. Né? E para decepção do meu pai, eu não me formei. Eu fui até quase o meio, fiquei 4 anos quase. E eu fui morar nos Estados Unidos e fiquei 2 anos na Califórnia. Entendi. Eu larguei tudo e fui embora, vendi tudo que eu tinha e me mandei. Mas é bem interessante isso, que a geração que não teve oportunidade, né, porque tinha que trabalhar, não tinha opção. Exato. Né? Meu pai foi ter o primeiro sapato com 17 anos de idade. Nossa. E ainda colocou um papelão porque não tinha sola. Tinha a sola furada. E ganhou um sapato. Né? Então era muito difícil tudo. Né? Então ele construiu a vida dele trabalhando, mas queria que o filho dele, né, nesse caso eu sou filho único, eu queria que estudasse de qualquer jeito, tinha que se formar, porque era uma pressão muito grande. Né? Muito legal isso. Exato. Nossa, muitas... semelhanças aí, né? Muitas semelhanças. Eu lembro quando eu entrei na GV, meu pai pegou, recortou o jornal, levou para todo mundo, né? E me deu um carro, né? Presidente, óbvio, né? Trabalhar com a Volkswagen, né? Um carro que eu queria, tal, não sei o quê, porque era o sonho da vida dele, ele ter feito, ter estudado e não conseguiu, né? Que legal. Interessante. Que legal. Enfim, então admiro muito, aprendo muito com ele, né? Porque a experiência aí que ele tem, ter vivido todo esse processo realmente é muito... uma admiração, né, enorme, assim, e de continuar o legado, né? De certa forma, entender tudo que foi construído e de que forma que eu consigo melhorar ou estruturar para o crescimento, né? Legal, então, né? esse vem sendo o meu desafio ali. Super feliz de estar já todo esse tempo na empresa, que de fato, né, durante essa trajetória que eu considero ali os últimos 5 anos que eu realmente consegui mergulhar na parte estratégica, e aí sendo que desses 5, 3 foram de pandemia, né? Então muita coisa desafio, diferente. muita coisa diferente. Esses 5 anos passaram voando, assim. E é um aprendizado enorme, né? Enorme. Muita mudança em seguida, né? Agora mesmo você está promovendo outra transformação na empresa, né? Com o pessoal todo aqui na sua convenção, etc. Bem legal, né? Até aproveitar, né, para agradecer, Caporal e todo o time da Alto Avaliar pelo espaço que estão cedendo, porque de fato hoje aqui a gente está fazendo uma convenção de vendas, né? Foi ontem e hoje a gente encerra, e aí justamente para alinhar todo o time comercial e o pessoal do back-office, quais são as estratégias do comercial. Né? É muito legal ter vocês aqui no nosso auditório, está aberto para todo mundo que quiser usar o nosso auditório aqui. Nós estamos a 17 minutos do aeroporto de Viracopos, gente. Então, qualquer lugar do Brasil, de São Paulo, tal. A cidade é uma cidade bem legal, tem uma estrutura razoável para atender todo mundo. Então, o auditório é para 120 pessoas, dá para usar metade, outra metade. Então, não, a estrutura razoável você está sendo modesto, que é uma baita estrutura. Realmente fica convite aí para o pessoal que quiser conhecer, porque vale a pena. É um prazer e a gente poder ajudar, sabe? Isso é muito certeza. Legal. Meu, muito obrigado por ter vindo, por ter participado, foi muito legal mesmo. Viu? Eu que agradeço. Espera que eu tenho um presente para você. Aqui, vamos lá. Tem um vinho para você levar depois para tomar com os amigos. Obrigado, Cabral. Italiano que traz pra gente aqui. Então, e tem uma camisa do The Dealers. Aí sim. Para você
desfilar na Zona Leste. Muito legal, vamos pedir para a Zona Leste. Legal, legal.